Sou natural da cidade de Feira de Santana, nasci em um bairro chamado Queimadinha. Meus pais tiveram 9 filhos e eu e mais uma irmã minha fomos criados pela minha avó. Quando a gente era muito pequeno, ela tomou-nos para criar com o propósito de ajudar os meus pais, né? Meus pais, pessoas muito simples, trabalhador, meu pai pedreiro, casa ainda com piso de barro, né? Os colchões, aqueles colchões antigos de capim, né? Lembro muito, antes de dormir, os irmãos dormiam todo mundo embolado num quarto só. E era uma vida assim um pouco sofrida para a época, mas porém feliz, né? Porque éramos família, mas era uma luta muito grande para os nossos pais, para nos dar a manutenção familiar. Mas uma das coisas que mais me chamou atenção durante toda a minha vida, é que minha avó, ela sendo pensionista, ela nunca recebeu assim a pensão para ir no mercado e comprar tudo de alimento. Ela colocou um ponto de venda em nossa casa na época, e ela ia para o mercado, na época dos armazéns, fazia as compras, trazia, tanto vendia como a gente ia consumindo durante o mês. Então isso, a minha avó, se tornou um diferencial, e na época logo surgiu a televisão. Minha avó foi uma das primeiras pessoas que passou a ter a televisão ali na comunidade, e as pessoas até achavam que ela era uma pessoa rica, e isso me chamou muita atenção pela forma como ela administrava o pouco que ela recebia. E assim eu cresci dessa forma, vendo e acompanhando a minha família, a assistência da família, a minha comunidade. E as pessoas falavam muito que o mundo ia se acabar. E aquilo me trazia uma preocupação, porque que o mundo não passaria de 2000. E aquilo me trazia uma preocupação, eu começava a contar e eu disse, poxa, quando 2000 chegar eu vou estar com... E eu não vivi nada. E aquilo me trazia uma preocupação e sempre naquela expectativa. E quando eu tinha por volta entre 12 e 13 anos, estava chegando da adolescência, né? Aí começa aquela despertar os sentimentos, né? Vontade de namorar, aquelas coisas e outras. E a gente começava a se movimentar no bairro, e foi aí que eu tive a oportunidade de conhecer o Evangelho. Os crentes na época pregando, fazendo aqueles cultos, né, nas casas. E eu passava a acompanhar, muitas vezes ia só para ver as meninas, aquela coisa e outra, e foi aí que, ouvindo uma mensagem, que era o hino, né, o hino 15, ao quão cego andei, perdido vaguei, né? E eu vi que, através daquela mensagem, quebrava-se, né, aquela expectativa que me foi implantada, que o mundo não passaria de 2000, né? E eu vi ali, naquela mensagem, na mensagem da cruz, a oportunidade de encontrar, né, com Jesus Cristo e poder ter a eternidade, poder viver, porque a minha vontade era de viver, era jovem, adolescente, cheio de vida, vontade de viver, né? Então eu encontrei, comecei a ir para acompanhar os crentes na época e frequentar a igreja, né? Encontrei pessoas dentro da igreja que muito me ajudou. Tinha um dos nossos irmãos que tinha uma livraria e ele me confiou vender literaturas, naquela época LP, aqueles discos, e eu comecei já com os seus 14, 15 anos, então me familiarizei um pouco com o livro, com a literatura, com a música, e isso me ajudou a internalizar, né, em mim um caráter cristão. Cheguei a uma idade de servir a pátria, passei 2 anos servindo ao Exército Brasileiro, o 35º Batalhão de Infantaria na cidade de Feira de Santana, que muito me ajudou. A vida de militar foi algo fundamental para trazer disciplina. Eu fui jardineiro, fui faxineiro, trabalhei no rancho, trabalhei no pelotão de manutenção, fui motorista, auxiliar de mecânico, né? Naquela época, professor era formado, né, no 2º grau em magistério e estava apto para ensinar, e aí eu optei por ensinar, né? A lidar com crianças, ensinar, mas logo fui obrigado a retroceder, a parar, porque às vezes passava 4, 5 meses trabalhando e não recebia salário. Aí não tinha como me manter, não tinha como ajudar os meus irmãos, né? E aí foi que nessa saída, né, fomos ao Polo Petroquímico de Camaçari. Eu trabalhei ali na fábrica de tubos Tigre na época,
Depois trabalhei na Ciba Geiger, me casei, constituí família, tinha um salário muito bom para a época, tinha um salário razoável, que me dava para me manter minha esposa e ajudar a minha mãe também a criar os meus irmãos, né? Mas, infelizmente, contraí algumas amizades que não foram boas, me afastei do Evangelho, daí eu passei a regredir. Eu vinha crescendo e depois eu passei a regredir a partir do momento que eu me afastei dos caminhos e dos ensinamentos, né, cristãos. E isso foi uma experiência que eu vivi, experiência muito dolorosa, mas eu dou graças a Deus, né, que um dia eu tomei uma decisão muito firme quando envolvido com essas amizades, Salvador, Pelourinho, né, Cidade Baixa, eu vi que eu estava perdendo, estava ganhando amizade, ganhando liberdade, entre aspas, mas eu estava perdendo a minha família. E aí eu optei, porque eu tinha um princípio que eu recebi lá na minha adolescência, o princípio cristão, conhecia Deus, né? E conhecedor de como Deus, né, constituiu a família, Deus me deu a oportunidade de eu ainda me sair desta circunstância a qual vivia, esse tipo de vida, e aí eu renunciei, abri mão do meu emprego e vim parar aqui nesta cidade maravilhosa, cidade de Ilhéus. E sempre Ilhéus me encantou, porque eu aprendi a gostar da literatura, conheci vários livros de Jorge Amado, encantado através da literatura de Jorge Amado por Ilhéus. Graças a Deus, uma cidade hospitaleira, né? Mas os sonhos de estar em Ilhéus, crescer e mudar de vida, né, não era mais uma coisa real, porque foi no momento que Ilhéus passava por uma crise muito forte, né? Ilhéus foi a crise do cacau muito forte, há cerca de 30 e poucos anos atrás, e aí eu fui para o fundo do poço. Mas uma coisa, eu estava feliz porque eu tinha Deus e tinha minha família, né? E tinha também a igreja, os meus irmãos. Muitas pessoas nessa cidade maravilhosa estenderam para as suas mãos, né? Me abençoavam. Chegava o momento de pessoas de eu não ter nada para vender, apenas trazia comigo uma sacola, um catálogo de revista, as pessoas simplesmente, né, mandar fazer o pedido e antes de eu sair, essa pessoa dá 50% do valor, sem nem sequer me conhecer. Então, o que é que eu via? Eu via mesmo, era a mão de Deus, era o cuidado de Deus para comigo, porque eu tinha deixado em casa minhas crianças bem novas, precisando do leite, a esposa precisando do alimento, né? Em outros momentos, os irmãos da igreja abriam seus corações, faziam cesta básica, levavam na casa da gente. E aquilo começou, né, encheu o meu coração de gozo, de alegria, de paz, né? E Deus assim foi nos abençoando, passo a passo, e a gente foi aos poucos, né, tendo as conquistas, né? As nossas conquistas foram muito sofridas, muito árduas, né? Tanto na vida material, como também na vida espiritual, tudo foi muito passo a passo, né? Mas graças a Deus, sempre Deus nos abençoou, começou a aprender a fazer pão. Quero agradecer aqui ao irmão Adilson, o irmão que me deu o primeiro cilindro, né, para mim começar um comércio de padaria. Comecei a aprender a fazer pão, ó, que coisa, né? Aprendi a fazer pão, Deus abençoou. Um dia orando no círculo de oração, louvo a Deus pela igreja, pelo círculo de oração, chorando nos pés de Jesus, grato a Ele, eu perguntei ao Senhor em oração o que eu deveria fazer para ser grato aos meus irmãos. E ouvi uma voz soar no meu ouvido, dizendo: eu te colocarei como servo diante dos teus irmãos. Graças a Deus por esta voz e pelo entendimento que eu tive dessa voz. Deus nunca disse para mim que eu seria rico, Deus nunca disse para mim que eu seria grande, não. A única coisa que Deus me disse é que eu seria servo, né? E pela misericórdia de Deus, Deus tem nos tem colocado em lugar de destaque, né? Deus proveu que na igreja eu pudesse crescer eclesiasticamente, a chegar à posição hoje de pastor da igreja, e ainda me proporcionar a oportunidade
de servir a esta cidade, né, como um vereador, né? Então isso é a mão de Deus, isso é a bondade de Deus, não há outra explicação, é Deus na nossa vida, né? Criamos o projeto em 2000, o projeto ali com os irmãos do Malhado, da missão SOS Jesus, que vem até hoje trabalhando, ajudando pessoas, né, através da sopa, do pão, da veste, né? Tem transformado vidas de pessoas, tem pessoas que têm suas vidas transformadas através desse projeto, porque Deus nos deu a visão de servo, né? E nós nos dedicamos ao serviço social. Foi aí também que a gente teve a oportunidade de ingressar no Conselho Tutelar, exercer 2 mandatos, né, conhecendo as políticas públicas do direito da criança e do adolescente. E eu digo para você, uma vez conselheiro para sempre, né, graças a Deus, né, daquilo que nós passamos, a gente poder compartilhar com o nosso próximo e contribuir para o bem de alguém. Então é por isso que hoje nós estamos aí na vida pública, a oportunidade que a igreja nos deu através deste mandato, os amigos, né, os irmãos. Nós estamos aí vai fazer 4 anos no mandato, lutando, fazendo o nosso melhor. Sabemos que não somos perfeitos, não podemos fazer tudo, mas temos nos esforçado para fazer o nosso melhor, defendendo o direito da criança, do adolescente, defendendo a família, defendendo os princípios cristãos, que é muito importante, o direito da mulher. Então a gente tem lutado, né, pela melhoria da cidade de Ilhéus, tudo que é bom para Ilhéus ali na Câmara, nós temos contribuído, temos aprovado. E se assim for a vontade de Deus, que eu acredito que seja, Ele me botou para servir, e com a sua ajuda, e com o seu apoio, né, e com o seu voto, nós podemos ir à nova eleição, mais experiente, né? E eu acredito que a gente possa fazer um trabalho ainda melhor nas questões sociais e na garantia do direito, que a Bíblia diz que unidos o Senhor peleja por nós. Salmo 133, o quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então, só podemos alcançar esta vitória se for unido. Você é algo fundamental para nos ajudar nesse processo.